Olá, meus amigos e amigas. Quero hoje apresentar um e-commerce que eu estou pretendendo fazer uma apresentação ao público no município de Coari. Vou começar a apresentação falando sobre mim. Eu sou Miquel, tenho a minha nasci em Coari, aqui no Amazonas, e desde criança sempre vivi assim na família, assim trabalhando para construir um futuro melhor, para sempre comprar as melhores coisas, sempre comprar os melhores produtos, sempre as melhores coisas. E eu comecei a minha vida trabalhando com festas de aniversário. Nós tínhamos uma empresa e aí começamos a trabalhava com meus pais, enchendo balão, fazendo aquele trabalho de, de festa de aniversário. Depois nós começamos a crescer, né? Fui crescendo. Depois eu participei da igreja. Participei do projeto Crescendo com Jesus na época. Eu devia ter uns 12. Aos 14, 15 anos nós tínhamos fazemos parte de um grupo de adolescentes que falava de Jesus e tal, lia a Bíblia e participava de acampamento, várias coisas desse tipo relacionado a Deus. Eu participei de 12 aos 14 anos, assim, trabalhando para Jesus, para Deus, né? E depois eu tinha de 8 a 12 anos, eu lutava jiu-jitsu. Comecei a treinar jiu-jitsu, participava de uma academia de jiu-jitsu e aí em Coari sempre tinha campeonato quariense, tinha festa do gás, festa da banana, e aí tinha eventos, eu sempre participando, e uma certa vez eu participei e ganhei um grande evento de jiu-jitsu em Coari, e medalha de ouro e tal. Aí no tempo assim eu ganhei a oportunidade de disputar um campeonato em Manaus, porque como eu fui campeão aqui, eu poderia ser campeão em Manaus também. E aí formamos uma equipe aqui, lutamos e tal, treinando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí teve o campeonato amazonense. Nós juntamos uma grana e fomos pro campeonato amazonense. Chegamos no campeonato amazonense, aquela vibração, aquela euforia, vamos disputar aqui e tal. Sei que eu cheguei lá, teve uma luta pra mim só. Cheguei lá, pô, eu no cara, pá. Lutamos até que eu ganhei medalha de ouro, campeão amazonense de jiu-jitsu, e a minha equipe infantil na época ganhou em primeiro lugar o troféu por equipe. E nós fomos campeões e aí eu voltei. Depois disso eu entrei pra igreja e tal. E quis fazer outras coisas na minha vida, assim, quis dedicar um pouco do meu tempo para Deus. Depois disso eu comecei a engordar um pouco, assim que eu parei de fazer esporte. E aí eu decidi começar um esporte na escola. Eu passei por ensino médio, né? Formar um grupo de amigos na escola. E aí eu comecei a treinar handball. Eu não era muito bom no futsal, assim, no futebol não tava muito bom, e aí eu decidi jogar handball. E aí
14 anos, de uns 13 até 16 anos eu jogava handball pela minha escola na época. A gente disputava aqui, tinha o campeonato quariense de polo e tal, de handball. E aí a gente ia pro... Quem ganhasse o polo ia pro GES, que era uma outra competição que tinha em Manaus também, muito top e tal na época. A gente ia, ficava nos hotéis e tal, participava daqueles eventos, tipo, as melhores escolas do estado, tipo, as melhores garotas participavam dos eventos, assim, a abertura dos jogos, era o melhor dia, eu acho que era a abertura, assim, o dia de festa em que todo mundo se encontrava ali na Arena Amadeu Teixeira e também na Vila Olímpica. As vezes que eu fui foi nesses dois lugares. Muito top, muito top. Esse momento da minha vida, assim. Eu tipo, tinha um time de handball que andava junto, saía junto e tal. E sempre tentando ganhar, assim, e crescer na vida, assim. Aí, depois disso, eu já estava me formando no ensino médio. Eu, tipo, com 17 anos, assim, eu comecei a arrumei uma namorada. E aí, tipo, fiquei, ou tu escolhe o esporte ou a namorada. Aí fui escolhendo a namorada e tal, me afastando do esporte e ainda disputei a última vez. Fui de novo pro GES, mais uma vez ganhamos o polo aqui em Quari, formamos outro time já no juvenil. Fui, mas aí depois disso terminei o ensino médio, né? Comecei a namorar, tive uma namorada e fui pro IFAM. Por IFAM foi quando eu comecei a ter contato com tecnologia, coisas de informática, assim, Facebook, Instagram, YouTube, deixa eu ver o que mais. Essas coisas assim, jogos, Counter-Strike, Aircraft, esses jogos de computador. Eu tive acesso àqueles programas que constrói casa, que faz design de empresa, tudo isso nós tivemos acesso no IFAM. E aí eu saí do IFAM pra disputar o GES. Eu tive que escolher, porque o IFAM formou um time de handball, eles queriam que eu jogasse pelo time do IFAM, mas só que eu era do time do colégio. E aí eu quis ir pro GES mais um ano, né? E aí nessa ida assim, eu tive interesse em fazer uma faculdade assim, para me especializar em alguma profissão e tal. Foi quando eu fui pro GES, eu pesquisei as universidades que tinham ali por perto do centro, assim, para mim, quando terminar o ensino médio, iniciar uma faculdade. E aí, desde aí fui começando a me planejar dessa forma, traçando novas metas, tipo, vivendo um dia após o outro, sempre tentando melhorar. Chegou o dia da minha formatura, assim. No tempo da minha formatura, eu me separei da minha namorada e tal, que eu tava namorando e tal, me separei dela, porque a gente chegou à conclusão que a gente era muito novo ainda pra se casar, e eu disse pra ela que eu queria fazer uma faculdade e tal, que era que eu queria me formar pra ser alguém melhor na vida aí. E aí foi um período, a minha formatura do ensino médio foi um período esquisito pra mim, assim, porque eu me separei da minha namorada, passei sozinho assim a formatura.
E não tive festa, assim, tava meio triste, não tive festa. Foi um período que eu tô precisando viver, assim. Tá faltando essa formatura. E deixa eu ver o que mais. Depois disso eu fui pra Manaus. Passei. Fiquei indo assim, indo pra Manaus e vindo pra Quari. E aí eu ficava lá pela casa da Lívia, da Dani ali. Quando elas moravam lá no Educandos. E aí eu ia, a gente saía pra, pras festas, a gente saía pra um monte de coisa assim. Eu formei um grupo de amigos assim. Tava começando a me socializar em Manaus, conhecer pessoas. Ela me levou, eles me levaram pra conhecer o SBAN, onde ela fazia, a minha prima fazia faculdade de Direito lá. E eu comecei a sair com esse grupo de amigos de faculdade de Direito. Eu tentei, fiz a prova para passar pro SBAN. E logo em seguida eu voltei para Quari. E aí fiquei um tempo aqui por Quari. Aí voltei de novo lá. Só que quando eu voltei de novo, surgiu uma oportunidade de eu fazer faculdade de medicina na Bolívia. Isso na época e tal, tava bem alto, assim, as pessoas estavam falando muito que tinha uma boa faculdade de medicina na Bolívia, com um preço bom. E eu decidi ir para Bolívia fazer medicina. E aí iniciei a faculdade no primeiro período, eu tinha 18 anos na época. 18 anos, assim, foi no período de agosto para dezembro. Eu iniciei o período de medicina. E aí eu me desenvolvi bem rápido, assim, formei um grupo, meu grupo de amigos médicos. E aí a gente estudava toda noite a gente se encontrava para falar, para conversar sobre medicina, todo mundo vestido de médico, todo mundo doutor Miquel, doutora Ludmila, doutora. E aí a gente começa no período que tu se cadastra na faculdade de medicina, tu já passa a ser médico, porque tu entra no algoritmo da universidade, que tá todos as pessoas que vão se tornar médicos junto com você. E aí tu vai aprendendo dia após dia assim, é um contato que tipo, chegou um paciente na tua frente que tu precisa resolver o problema do paciente. Ele te pergunta, tal, eu tô sentindo dor aqui, tal e tal. Cada paciente é um paciente, tu vai ter que dar uma resposta para aquilo que ele está perguntando, entendeu? O corpo dele, a pessoa, ela diz o que ela está sentindo da maneira que ela está sentindo quando você está na função que você, de médico, por um acaso. E aí, tá. Estudei esse tempo aí medicina, um ano e meio. Voltei pro Amazonas. Quando eu cheguei aqui no Amazonas, tava um período muito de crise na época, assim, foi naquela época que começou a desandar as coisas, tal, corrupção e tal. Um monte de problema tava acontecendo na época. Daí eu sei que não foi uma boa pra mim voltar pra estudar medicina na Bolívia. E aí eu fiz um período, fiquei por aqui e tal, fazendo
tentando trabalhar, arrumar um dinheiro para voltar para fazer a faculdade. E aí não deu. Sei que voltei para Manaus, comecei a morar em Manaus, aluguei um apartamento, um loft em Manaus, lá no Educandos, naquela parte alta ali próximo à igreja. Aluguei um loft ali, muito legal, assim, de frente pro rio, assim, sempre quando a lancha chegava de tarde, assim, eu via a lancha passando, os barcos chegando de manhã, quando eu estava acordado de manhã. Eu sei que foi uma parte da minha vida muito legal que eu vivi ali no Educandos, conheci a vizinhança. Tipo, foi um período muito bom na minha vida, assim. E nesse período eu comecei a fazer um cursinho para mim, tipo, pegar o que eu aprendi na Bolívia e entrar na UFAM. Na UFAM para mim, tipo, ter um diploma da UFAM para ter o CRM no Brasil. É mais ou menos isso que eu tava tentando fazer. E aí eu sei que na época surgiu uma oportunidade de eu fazer medicina na Newton Lins. Sei que eu comecei e tal. Fui para Newton Lins. Peguei a oportunidade, fui para Newton Lins e lá me mudei de bairro, né? Como eu morava no Educandos, a Newton Lins ficava lá no Parque da Laranjeiras. Tive que mudar de lugar para morar. E aí foi quando eu comecei a me envolver com compra de apartamento, venda de apartamento lá em Manaus. Passei um tempo trabalhando com isso e fazendo odontologia na Newton Lins. Fiz um ano de odontologia na Newton Lins. E aí estudei anatomia em português, fisiologia em português, conhecia o rosto, os dentes, a parte da face, da coluna cervical, do corpo. Eu estudei em espanhol na Bolívia e estudei em português na Newton Lins. E também o Biosfera me ensinou assim um jeito de aprender, mais simples do que eu tinha me preparado. Eu sei que foi um período da minha vida muito legal. Eu ia para as festinhas o tempo do Biosfera, né? Eu ia para as festinhas do La Salle, eu ia para a festinha aquelas festinhas de adolescente que tem nas casas, assim. Eu sempre tava, porque eu tava estudando, fazendo cursinho, e as pessoas estudavam no cursinho e nas escolas que eles estavam fazendo o terceiro ano. Foi um jeito de socializar em Manaus, tentar entrar em Manaus, assim, conhecer umas pessoas legais. E aí nesse cursinho aí eu conheci uma garota que eu achei bonita e tal, do cursinho, e aí comecei a olhar pra ela, né? Pesquisei ela na internet, no Facebook, adicionei ela no Facebook, ela me aceitou. Aí eu sei que me mudei pra Newton Lins, comecei a fazer odontologia na Newton Lins e tal. Consegui comprar um apartamento junto com meus pais. Eu fui atrás do apartamento, o primeiro apartamento. Eu fui atrás do apartamento e aí na época eu não tinha muito dinheiro assim. E meus pais tinham como dar uma entrada e tal. A gente se envolveu na compra de um apartamento e compramos um apartamento. Eu sei que o tempo passou, foi passando assim e não saiu o apartamento enquanto eu estava morando em Manaus. E aí eu fui para a Bolívia. Quando eu tive que voltar para a Bolívia, meu primo decidiu que queria fazer medicina e tal, e minha tia me chamou para ir, vamos lá e tal, tu já foi, vamos lá ver como é que é e tal. Como é que foi
como é que faz medicina aqui e tal. E aí fomos lá. Passei mais um período, estudei mais 5 meses lá na Bolívia. Aí nós fomos e aí voltamos. Quando nós fomos de novo, eu passei por uma dificuldade financeira de dívida. E aí eu decidi vir para Quari. Eu fiz um acordo com a universidade para fazer tipo aulas práticas no hospital de Quari. Aqui aí fazer relatório, gravação de vídeo e, tipo assim, concluir os trabalhos universitários. Então eu vim para Quari e também vim no intuito de entrar na política, assim, de ser prefeito, ser governador, crescer na política, assim, porque eu acho que é uma área legal da sociedade para trabalhar, assim, eu quero trabalhar nessa área. Então eu vim para Quari, assim, na época eu fazia, minha família faz parte de um grupo político, e aí tava no governo um outro grupo político. Eu fiquei meio assim sem espaço para fazer o trabalho de medicina. Então eu precisava ganhar um dinheiro, assim, eu arrumei uma namorada aqui em Quari, e aí a gente namorando e tal, aí eu engravidei ela. Eu precisava trabalhar para ganhar um dinheiro para sustentar a minha filha que ia nascer. Então eu comecei como a gente trabalhava com eventos, eu procurei um lugar assim para antes disso a gente tinha um restaurante ali, abriu uma praça de alimentação. A gente tinha um restaurante, e aí nesse restaurante tinha vários eventos assim que a gente participava, dava apoio cultural e tal. Só que era da minha família, assim, dava um dinheiro bom pra mim, mas não era suficiente pra mim, tipo, viver a vida que eu queria viver. Aí eu decidi montar um negócio individual pra mim, né? Aluguei uma sala comercial em um posto aqui de Quari. E aí comecei a alugando para eventos, né? Fiz parceria com aquelas empresas de perfume, de cosmético. Fiz parceria com mais 5 empresas, assim, começando para começar, né? Para começar. E também tinha o lance de festas de aniversário, de casamento e tal, que minha mãe faz, e aí o local de evento lá dava pra fazer pequenos eventos assim, para 100 pessoas, 50 pessoas. E aí eu fui trabalhei 2 anos com isso, com um espaço de eventos. Foi um período muito legal da minha vida também, em que eu aprendi bastante, assim, como ganhar dinheiro, como guardar dinheiro, como pagar uma conta de luz, ter uma conta de luz. Eu nunca tinha tido antes disso, assim. E aí eu consegui, trabalhando nesse negócio de eventos, aí eu consegui falar com muita gente, assim, através das coisas que eu gostava, do que eu estava fazendo. Consegui falar com muita gente, consegui ganhar a confiança de muita gente. E aí juntei um dinheirinho. Rapaz, vamos ampliar. Pensei em ampliar a minha empresa. Eu queria montar uns escritórios assim, porque a sala comercial que eu estava não era, tipo, precisava que fosse daquele jeito, e eu não tinha um escritório em que eu pudesse ter um computador e tal, porque eu alugava para eventos. E aí eu montei um outro local assim, bem na frente, aluguei um outro ponto, juntei um dinheirinho e aluguei um outro ponto. Foi quando eu comecei a me enrolar, assim, porque eu não, tipo, pagar 2 aluguel
dois aluguel. E não era minha casa ainda, eu não morava numa casa minha, eu morava numa casa, na casa da mãe da minha ex-mulher. E aí tinha duas empresas, assim, morava na casa da mãe da minha mulher e tinha duas empresas. Eu tinha muito dinheiro, rolava muito dinheiro, assim, eu tinha 5 mil, 6 mil, mas só que tipo, era consumido com o próprio trabalho. Foi quando eu entendi que, tipo, eu quero ter uma empresa, pra quê? Pra que eu quero ter uma empresa? Por que eu quero trabalhar? Porque geralmente o trabalho é um estilo de vida que você, como você quer viver. O que você quer fazer da sua vida? Como é que você quer viver a sua vida? Aí você escolhe o trabalho. Tem gente que gosta de construir. Ah, vou brincar aqui de construir. Vai passar a vida inteira fazendo o que gosta e vai viver bem com isso. Tem gente que eu gosto de cantar. Vai cantar a vida inteira e vai viver bem com isso. Eu gosto de fazer políticas públicas. Vai fazer bem e o melhor a vida inteira porque você está fazendo o que você gosta. Então eu penso dessa forma. E outra coisa que eu entendi também, que todo negócio é como se fosse uma coisa. É uma coisa, tipo um barco. Um barco é uma coisa, ele está ligado, ele é um ser vivo que foi construído por alguém. Um barco, uma moto, deixa eu ver, um carro. Tudo isso, tipo, pra que tu vai ter um carro? Esse carro vai me proporcionar isso, isso e isso. Pra que tu vai ter uma moto? O que uma moto vai ser útil para a vida da minha vida? Então tudo isso são coisas que nós temos que querer para as nossas vidas. Primeiro, você tem que querer arrumar um dinheiro, uma fonte de renda. Depois, comprar uma moto. Pague a moto. Quando você quitar a moto, você tem crédito para comprar um carro. E aí você quita o carro. Quando você tiver uma moto e um carro, aí você constrói sua casa, compra o terreno, vai em um arquiteto, faz o projeto da sua casa, vai em um engenheiro, pede para ele assinar e aí você vai no banco. Você vai no banco. Quero construir essa casa, é R$ 1 milhão a casa. O banco vai financiar o dinheiro, você vai construir a casa e vai pagar o financiamento e vai viver sua vida, vai se casar e vai viver sua vida feliz para sempre. A vida é mais ou menos isso. E aí geralmente essas pessoas que constroem, tem carro, casa, já estão aposentadas, já estão ricas. Vão viver para manter a sua casa, manter sua família, empresa. Negócio é uma coisa passageira, é uma coisa que você faz para construir sua casa. É mais ou menos assim que eu entendi, E aí você fica lutando para ser alguém na vida, assim, alguém que conhecido na mídia, ser lembrado. Aí você, depois de conquistar tudo que você precisa de necessidade básica, dinheiro, moto, carro, casa, aí você trabalha para ser lembrado. E todo esse tempo aí vai lhe proporcionar no mínimo uns 50 anos de vida fazendo isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Após esse período de trabalho, assim, de 2 anos trabalhando e tal, eu tive uns problemas de relacionamento. Eu não cheguei a me casar com a minha ex-mulher, que eu tenho uma filha. Mas nós vivemos juntos, acho que 3 anos e meio, 4 anos e meio. E aí a gente teve um problema e tivemos que se separar. Se separamos. Foi quando começou a pandemia. Pandemia, tal, fechou todos os negócios. Eu tinha um dinheirinho guardado, fiquei me mantendo, né?
me mantendo e tal, ninguém tava trabalhando assim no nosso ramo de eventos. E aí eu sei que começou a ficar difícil e tal, e eu pensava em disputar a eleição, e aí, rapaz, eu vou me candidatar para prefeito. Tá, eu tava afiliado no PSL desde de 2016, desde 2018, quer dizer, nas eleições de 2018. Tava afiliado no PSL nas eleições de 2020. Em 2020 me candidatei para prefeito. Pá, disputei tal, dia por dia aí ganhei para prefeito. Contestaram o meu resultado. Minha família e tal, meio com inveja assim do que eu fiz, porque não me apoiaram diretamente. Teve a eleição suplementar. Encaramos a eleição suplementar. Ganhei com 32 mil votos. Eleição suplementar. E aí, de novo, eles contestando e tal, não querendo aceitar o nosso trabalho. Mas vocês estão vendo aí. Quari hoje está vivendo dias de paz. Todo mundo acabou aquele clima de não fala com B porque é do grupo C. Não fala com D porque é do grupo não sei o que lá. Acabou. Nós estamos fazendo um trabalho limpando a cara das pessoas de Quari, a cara das pessoas do Amazonas. Estava todo mundo endividado, todo mundo se envolvendo em um monte de problema por causa de nada. Muitas vezes por causa de um amante, muitas vezes por causa de bebida, muitas vezes por causa de festa, de farra. E aí nós estamos acalmando o coração das pessoas, organizando as finanças do município, o dinheiro do município para começar uma força construtiva assim, de construção de novas casas, compra de carros novos, frotas de carros novos para Quari, uma frota de motos novas para Quari. E assim que eu penso, e esse pensamento me deu a oportunidade de ser candidato a governador pelo grupo do presidente Jair Bolsonaro. Porque eu tomei um papel de liderança no grupo do presidente Bolsonaro na época. E aí fomos fazendo uma parceria, falando de política, falando do governo, falando do que eu achava, das coisas que estavam acontecendo. Aí fui para governador, me candidatei a governador, fui para a convenção do partido, fiz o protocolo do candidato e pedi voto. No dia da eleição, ganhamos a eleição com 2.047.000 votos em todo o estado do Amazonas. E é isso, gente. Estou hoje na vida, eu estou nessa posição. Estou muito feliz pela confiança de todas as pessoas que me acompanham, que estão alinhados com o Miquel no planejamento, no que nós estamos tentando fazer e no que nós vamos fazer para melhorar a vida de todas as pessoas aqui do Amazonas. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de falar, de poder falar e ser ouvido por todos vocês. O sucesso, o que é o sucesso para mim? O sucesso é você ter uma família com saúde, você ter oportunidade de fazer um churrasco pelo menos 2 vezes por semana, comer frango